agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, agradecer também o evangelista Maxwell, o pastor, Deus abençoe o ministério, que Deus possa acrescentar e multiplicar cada vez mais. A pesca maravilhosa. Maravilha! Mas não seria esse o tema, mas o título da mensagem que está na epígrafe é a pesca maravilhosa. Hoje a gente vai estar falando sobre o chamado de Pedro. Lucas capítulo 5 diz assim: E aconteceu que, apartando-se a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Amém? Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Hoje eu queria estar comentando com os irmãos, dentro dessa leitura, um pouquinho a respeito do chamado de Pedro. Mas o tema que Deus tem colocado no meu coração de uma mensagem é Pedro e a natureza de Adão. Pedro, ele é um homem muito especial dentro da Bíblia Sagrada pelo seu chamado. Pedro é uma pessoa que Deus teve uma misericórdia tão grande para com ele. Muitos falam mal de Pedro, batem em Pedro, falam que Pedro era leigo, que ele era um analfabeto, e é uma coisa muito errada, porque quem conhece a cultura judaica sabe que todo menino homem, quando nasce, até os 5, 6 anos de idade, ele tinha que já começar a frequentar as sinagogas e aprender a Torá, no mínimo, pelo menos os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Ele tinha que conhecer, ele tinha que dominar, ele tinha aquele culto oral que eles faziam, então ele tinha que conhecer a Torá. Então não é uma pessoa leiga, uma pessoa sem conhecimento. E nós se equivocamos quando dizemos que Pedro ele não tinha conhecimento. Ele podia não exercer o ministério dele, de pregar a palavra, de fazer a missão pregando a palavra, mas conhecimento ele tinha. E dentro dessa passagem onde nós lemos, Jesus ele chega ao mar da Galileia, e ali ele pregar o sermão da montanha. Mateus capítulo 5 lá fala mais detalhado como que foi a mensagem que Jesus entregou ali. O interessante é que Pedro, ele estava pescando a noite inteira, ele e seu irmão, a noite inteira eles pescaram e não pegaram nada. E ali eles continuaram trabalhando, lavando a rede, não desanimaram do seu trabalho. Eles continuaram fazendo o que era imposto. Ou seja, muitas vezes nós começamos um trabalho, começamos algo na presença de Deus e largamos ali e não, pelo menos, concluímos o trabalho. E Pedro, por mais que ele não pegou nada durante a noite inteira, ele chegou na beira da praia e começou a lavar as redes. Aí Jesus ele chega para entregar um sermão para a multidão, e ele pega o barco de Pedro emprestado. Acredito que se Pedro tivesse ali de braços cruzados, largado a rede e ido fazer qualquer outra coisa e não limpado o material, a ferramenta de trabalho dele, quem sabe Deus não teria chamado ele. Aí já fica um alerta para nós, como cristãos. O que nós estamos fazendo depois que Deus chamou a gente? Será que a gente está fazendo alguma coisa? Será que nós estamos trabalhando? Ou eu só cruzei meu braço e pronto, acabou lá? Não, Jesus já me chamou e pronto, acabou. E Pedro ele começa nos dando uma lição, que a partir do momento que nós decidimos andar com Cristo, nós temos que trabalhar. Pedro ele continuou lavando as redes, Pedro continuou a desenvolver o seu trabalho, ouvindo Jesus pregar, ouvindo o sermão da montanha, as bem-aventuranças, bem-aventurado. Ele começou a ouvir o sermão da montanha e Jesus ele pregando tranquilo. E para Pedro já estava um dia derrotado, um dia que já não tinha mais esperança, porque eles pescavam só na madrugada. E durante o dia a Bíblia foi bem clara, dizer que ele não tinha pegado nada.
Pensa quem trabalha por conta, quando sai naquele dia lá, não vem um carro para arrumar, né, seu João? Não vem um para comprar uma comida para o seu animalzinho também? Quando não vem um aluno para a gente entregar? Então pensa num dia desse aí, onde você sai para fazer o seu trabalho e nada acontece. Mas o interessante é que Pedro ele não tinha ainda a convicção de quem estava sentado no barco dele. Pedro não conhecia o poder e a grandeza de Jesus que estava com ele no barco. Ele não tinha noção de quem estava sentado ou de pé, não sei, porque a Bíblia não fala qual era a posição que Jesus estava no barco. Mas ele não tinha noção de quem tinha pedido o barco emprestado. Maravilha! Hoje eu pergunto para nós, Cristo está no teu barco? Cristo está com você? Cristo está na direção do teu barco? Maravilha! Como que está a nossa vida com Cristo? Em que ponto nós nos encontramos com Cristo? Assim como o cooperador João leu sobre Saulo, Saulo ele teve aquele impacto de conhecer Cristo verdadeiramente, de uma forma gloriosa, de uma forma majestosa, do seu corpo glorificado. Automaticamente, Saulo começou a trabalhar. Maravilha! E hoje, você que está aqui nessa noite, já começou a trabalhar para Jesus? Meu Deus! Forte! Já começou a desenvolver seu ministério? Ah, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Moisés foi da mesma forma quando Deus chamou. Diante da sarça, ele viu, não se consumia. Moisés falou, eu? Libertar o povo? Jamais, eu não sei falar, sou duro de lábios, sou gago, eu não sei. Aí Jesus ele simplesmente fala para ele, não, pode ir que eu já falei com Arão lá, Arão vai falar no teu lugar, você só vai lá como mediador, como libertador, mas eu já levantei uma boca para falar no teu lugar. Então nós vemos dentro da palavra de Deus que não existe desculpa. Não existe eu não sei, eu não posso, eu não faço, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou esse. Eu não tenho. Com Deus não existe. Maravilha! Interessante que na obra de Deus não existe. Para Deus não existe. A Bíblia fala assim que quando eu penso que eu estou fraco, forte eu sou. Eu estou forte quando eu estou com Cristo. Eu sou forte quando eu estou na presença de Deus. Eu tenho capacidade, mesmo não tendo capacidade diante de Deus. A Bíblia fala que Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. A Bíblia é muito clara em dizer assim, quando Ele chama, Ele nos capacita. E por que você ainda não trabalhou? Por que ainda você não está fazendo? Pedro, ele só foi chamado porque ele trabalhou, porque ele estava desenvolvendo a obra, porque ele não parou. Pedro ele estava lavando a rede sem noção, sem conhecimento que o próprio Messias, o próprio poderoso estava no barco dele. O interessante é que Pedro, ele começa o seu chamado, porque Jesus ele fala, ó, deixa agora essas redes e a partir de agora você vai pregar o meu evangelho, você vai ser pescadores de homens, você vai ser uma pessoa que vai ganhar almas para o reino. E Pedro começa um ministério muito grandioso na presença de Deus. Por isso que eu comecei dizendo que muitos batem em Pedro, mas Pedro experimentou um dos melhores milagres na parte de Deus, tanto de andar por cima da água, tanto de ver a transfiguração, Moisés e Elias no monte da transfiguração. Pedro foi aquele que teve a capacidade e a autoridade de ver os diversos milagres que Jesus fez. Toda a trajetória de Cristo, Pedro acompanhou. Pedro era uma pessoa íntima de Cristo. Pedro era aquele lá que, onde Jesus ia, ele falava, vem aqui Pedro, Tiago e João. Pedro, venha, me acompanhe. Pedrão, eu quero você. Pedro ele teve a graça de ouvir que através dele a igreja iria começar. Claro que a gente sabe que a força vinha de Cristo, Cristo era a pedra principal, mas Pedro ele teve o privilégio de ser falado, tu és Pedro, mas sobre esta pedra que é o próprio Cristo, através de você eu vou edificar a minha igreja. Maravilha. Pedro ele teve o privilégio de antes do Espírito Santo ser derramado, ele falar, ó, tu és cheio do Espírito Santo, porque foi o Espírito que te revelou, não foi carne nem sangue. Então pensa tantas maravilhas e milagres que Pedro viu. É verdade, ele presenciou a partir do momento que ele decidiu andar com Cristo. Ele teve o privilégio de andar com Cristo. Nós sabemos que o ministério terreno de Cristo ele durou em média 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio de chamado do Cristo, Pedro acompanhou, caminhou, andou com ele, viu milagres, prodígios, ele viu tantos milagres.
Aí chega onde eu queria comentar com os irmãos, porque Pedro, ele também tem a própria natureza de Adão. E assim chega o tema da mensagem, Pedro e a natureza de Adão. Por que Deus me deu um tema desse tão forte? Porque Pedro, ele era humano. Aí nós conseguimos ver a natureza de Adão, por quê? Porque além de Pedro ter visto e presenciado tantas coisas na presença de Deus, Pedro foi um dos que mais viu milagres da parte de Deus. Pode pegar qualquer evangelho, você vai ver, se você pegar as cartas que ele escreveu, se você pegar Atos dos Apóstolos, poucos apóstolos têm escrito dentro dos Atos, poucos apóstolos manifestou também os milagres que ele viu, e Pedro teve esse privilégio. Mas Pedro, assim como eu e como você e como essa igreja, nós somos descendentes de Adão. Nós temos essa natureza de Adão. E a natureza de Adão faz com o que nas nossas vidas? Faz a gente muitas vezes perder a força, perder a coragem, enfraquecer no meio da caminhada, desanimar, a gente retroceder. Porque dessa mesma maneira aconteceu com Pedro. Pedro, ele teve o privilégio de ver tantos milagres da parte de Deus. E no final, quando Cristo já tinha o seu corpo glorificado, naquele sacrifício que ele fez, quando ele já foi levado, o seu corpo na cruz, martirizado, sofrido da maneira que ele sofreu, o evangelista, Pedro, ele presenciou tudo isso. E Pedro, ele desiste da jornada, ele desanima. Se você pegar o Evangelho de João, capítulo 21, você vai ver que, da mesma forma que Adão teve o privilégio de andar com Deus no princípio, lá no jardim, no Éden, Adão foi criado à imagem e à semelhança do Deus Todo-Poderoso. Adão, da própria boca de Deus, ouviu dizendo que ele podia nomear todos os animais, que ele podia dar nome a todos os peixes, que Adão podia dar nome a tudo que ele via na sua frente, que ele tinha toda aquela planície para dominar, andar e caminhar. Daí Adão também, ele teve o privilégio de ter a primeira mulher, e dentro dela ele tem a primeira promessa, ó, multiplique, frutifique, encha o Éden. Deus queria que nós virássemos uma nação sem pecado, sem erro, sem falha, não caído por pecado. Adão, ele tinha esse privilégio na sua mão, assim como Pedro, a mesma semelhança. O próprio Adão andou com Deus por diverso tempo no Éden, vivendo face a face, conhecendo e tendo intimidade com Deus. Assim Pedro teve por 3 anos e meio intimidade com Jesus, com o próprio Deus que estava lá no Éden com Adão. O mesmo Deus, o mesmo ser, a mesma intimidade. Porque o Evangelho de João fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Cristo, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o eterno, poderoso, majestoso, gigantesco, o Deus sobre todos os deuses. Se você pegar Isaías 9:6, ele fala que ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Tudo está sobre o ombro dele. Então não existe o que Deus não possa fazer através da pessoa de Cristo. Não existe. Filipenses capítulo 2, do 5 em diante, ele diz que todo o joelho vai se dobrar perante o nome de Cristo, e toda a autoridade. E Pedro desfrutou disso. Pedro desfrutou dessa autoridade, dessa graça, dessa magnitude, dessa autoridade de mandar o mar se calar, do vento parar, da tempestade se acalmar, da figueira murchar, de cego olhar, de cego voltar a enxergar, daquele cego que não tinha o globo ocular, de nascer o globo ocular, de paralítico ser curado, diversos paralíticos, tanto aquele que abriu o teto da casa, aí 4 amigos desceram aquele paralítico em meio à pregação de Jesus, e Jesus, ele tanto cura a enfermidade quanto ele perdoa os pecados. Aquele paralítico que já estava há 38 anos no campo de Betesda, Deus, através de Cristo, cura ele. Quantos e quantos milagres João viu, e João desanimou na carreira. Maravilha! Agora eu vejo para nós, como humanos, como homens, da mesma natureza que Pedro, da mesma natureza que Adão, como nós não desanimaríamos também? Como não perder a força em meio à caminhada?
Abacuque, no capítulo 3, ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Por que Abacuque ora dessa forma, pedindo para que Deus avivasse no meio dos anos? Porque ele sabe que no começo da nossa jornada é fogo puro, é graça, é vigor. O fogo está queimando no coração, o id de Jesus está aceso. Mas conforme vai vindo as dificuldades, as pauladas, as tribulações, as perseguições, as pancadas da vida, nós começamos a perder a força. Começamos a andar e perder as forças. Aí Jesus ele fala através de Abacuque que é para avivar no meio dos anos. Quem nunca fez uma oração dessa? Jesus, eu não tenho mais força. Eu não consigo mais andar. Eu não consigo mais caminhar. Jesus, eu estou fraco. Eu estou desanimado. Jesus, eu acho que eu vou parar. Quantos que ainda não fizeram? É raro que nunca fez. Eu acredito que está para nascer um que anda com Cristo que não fez uma oração dessa. E Jesus hoje, ele me traz aqui para dizer que, da mesma forma que Pedro, ele desanimou, ele perdeu a força, e Deus assim concedeu graça para ele ser um dos pais da igreja, para ele ser aquele que, através do milagre novamente, porque é engraçado que Jesus ele começou fazendo o primeiro milagre para Pedro. O primeiro milagre que Pedro presenciou foi uma multiplicação de peixes. Ele não tinha pegado nada, ele fala, ó, vai, entra na água, agora no mesmo lugar que você está, você lança a rede do lado direito. Aí Jesus ele fala assim, segundo a tua palavra eu lançarei. Ele já não tinha crença, ele não tinha mais fé, ele não tinha esperança, ele falava, pesquei a noite inteira, não vou pegar nada. Mas segundo o Senhor está pregando aí, então eu estou te ouvindo, eu acredito, então eu vou lançar a rede. Aí Pedro vai, lança a rede e diz que era tanto peixe, que a rede queria se estourar. E que ele teve que pedir ajuda para os barcos vizinhos para carregar o milagre que Deus fez. O nosso começo sempre dessa forma. Quem nunca presenciou milagres, curas da parte de Deus? Quem ainda não viveu nenhum milagre da parte de Deus? Quem lembra de algum milagre que Deus fez? Traz a memória hoje. Eu peço que você lembre de um milagre que Deus fez que marcou a tua vida. Quem sabe, que nem eu tive o privilégio de ver meu pai ressuscitar através de uma oração minha. Deus dá mais 5, 6 meses de vida para ele até ele conhecer Jesus. E assim ele levou. Tive o privilégio de ver Deus abrir o céu plena meia-noite, descer raio de luz ali onde a gente tem pedido oração. Falar, Jesus, recém-convertido, a minha mãe caiu endemoniada a noite inteira. Foi quase 5 anos minha mãe caiu endemoniada. Está aqui o João, que presenciou no início. Aí eu cheguei uma vez em casa, meu irmão via muito demônio, vultos. Aí ele falou, a uva Japão ali está cheia de demônio. Eu, crente, mas sem conhecimento, eu falei, Jesus, se tu está comigo, abre o céu agora e desce um raio de luz e queima todos esses demônios. E, na minha incredulidade, na minha falta de conhecimento, Deus fez da forma que eu pedi. Abriu noite o céu, desceu um raio de luz e queimou todos os demônios. Hoje eu sei que se eu falar assim, sai em nome de Jesus, eu não preciso ver mais nada, né? Jesus vai fazer, ele vai sair. Mas naquele momento, a maneira que eu sabia pedir para Jesus foi dessa. Mas hoje eu vejo que é uma grande experiência da parte de Deus que eu tive. Glória a Deus. E qual experiência que você já teve, assim como Pedro? Primeiro milagre de Pedro, sem ele pedir, Deus fez. Multiplicou grandemente o trabalho da mão dele. Por quê? Porque Pedro não era preguiçoso. Se Pedro tivesse largado a rede tudo suja, eu acho que Deus não tinha feito milagre com a parte dele. Verdade. Aí quando ele perde a força, o Evangelho de João, no capítulo 21, se você ler lá, João e os seus discípulos, eles voltam a fazer o que eles praticavam antes. Eles voltam a pescar. A Bíblia fala que João ele estava sem a sua roupa, não estava pelado, ele estava sem a roupa de cima, mas com uma vestimenta de baixo. Aí diz que a Bíblia fala que ele estava nu, mas o nu é porque ele estava com roupa íntima, vamos dizer assim. Aí Pedro ele volta à pescaria. Ele e os seus discípulos todos pararam e desanimaram depois que Jesus morreu. Eles voltaram e retrocederam para o que eles faziam antigamente,
Quem sabe hoje, nessa noite, você está da mesma forma que João. Retrocedeu, voltou para trás, parou a caminhada, voltou a fazer o que fazia antes, tirou a mão do arado, parou de pescar almas igual Deus tinha te ordenado. Aí João não pega nada a noite inteira da mesma forma. Chega Jesus da mesma maneira, mas a maneira é diferente de pregação. Ele já não está pregando para a multidão mais, mas ele quer pregar somente para os apóstolos que ele já tinha ganhado, que ele já tinha ensinado. Ele chega e fala: se pegar alguma coisa, tem algum peixe para me comer? Tem algo que eu possa comer? E eles falam: não, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Aí Jesus ele fala: volta lá e lança a rede novamente, replete do milagre. Maravilha! Jesus ele está repetindo o mesmo milagre. A Bíblia fala que ele pega 153 grandes peixes. Hoje fica uma palavra profética para a tua vida. O primeiro milagre que Deus te chamou, se caso ainda você esqueceu dele, nem que Deus tenha que tornar a fazer o mesmo milagre na tua vida, ele vai fazer. Cristo ele está dizendo para você, quem sabe você não prestou atenção, o mesmo milagre que Deus fez para ganhar você, para você ter força, Deus ele pode tornar a fazer novamente hoje. Qual é o milagre que Deus fez na tua vida que você se alegra muito e ferve o teu coração? Deus ele tem capacidade de fazer novamente esse milagre para você recuperar força, para você recuperar ânimo, para você ter vigor novamente, para você voltar a caminhada com Ele. Deus ele pode até fazer novamente o mesmo milagre, repetir. Pedro, Deus ele repetiu o milagre na vida dele. No primeiro milagre não teve quantidade de peixe, mas no segundo teve, foi quase 153 grandes peixes. Ali ele podia alimentar a família por muito tempo. O que você precisa de Jesus hoje? Aleluia. Qual é o milagre que Jesus precisa fazer para que você recupere a força novamente? Pensa hoje, o que Jesus precisa fazer para que você retorne a força novamente? Por que você parou na caminhada? Por que você retrocedeu? Jesus ele está dizendo que ele tem poder para fazer novamente milagres na tua vida. Maravilha! Jesus ele tem poder para fazer com que fogo desça do céu, para que demônios saia, para que enfermidade seja expelido, para que você tenha autoridade, assim como foi dito na mensagem inicial. Que Deus chamou os 12 apóstolos e otorgou autoridade sobre a vida deles. Maravilha! O que você precisa da parte de Deus nessa noite? Para você recuperar a força e o ânimo novamente. Se Jesus está falando é porque precisa. Alguém aqui dentro precisa recuperar força e ânimo. Maravilha! Aleluia! Uma coisa que você precisa entender é que andando com Jesus, nós não podemos disfarçar para Deus. Você pode enganar o pastor, o evangelista, os pastores, eu, mas Deus ninguém engana. Jesus, nós não enganamos. Jesus trouxe uma mensagem hoje para você, dizendo assim que, se preciso for, Ele refaz o milagre novamente. Maravilha! Para que você recupere a força, o ânimo, o vigor. Pedro ele experimentou novamente o milagre da parte de Deus. E a Bíblia fala que a primeira pregação dele, ele ganhou quase 4.000 almas, quase 5.000 almas para Jesus. A segunda pregação dele, quase 3.000 almas para Jesus. Em 2 pregações, ele ganhou 7.000 almas quase para Cristo. Para pensar nos dias de hoje, prestes a Jesus voltar. Quanta é a pressa que Ele tem de usar a tua vida. Jesus ele tem pressa conosco, irmãos. Jesus ele tem pressa com as igrejas de hoje. Maravilha! Não estou pregando placa de igreja, mas estamos pregando Cristo. Maravilha! Vivo. Ele quer usar as nossas vidas com poder e graça. Então dê liberdade para Jesus, para que Ele possa operar na tua vida, o teu chamado possa se desenvolver. Não coloque barreiras, não coloque desculpas, não coloque embaraços, não coloque peso sobre o ministério que Deus te deu. Muitas vezes nós falamos, não tenho tempo, porque eu trabalho demais. E se Deus tirar o teu trabalho, você vai falar, não tenho tempo, porque eu passo dificuldade na área financeira.
E muitas vezes nós falamos, não tenho tempo porque os meus filhos não deixam eu estudar, eu ensaiar. Aí se Jesus tira um dos teus filhos, você vai falar, agora não posso porque meu coração está angustiado, porque eu sinto falta do meu filho. Então em todos os momentos nós vamos arrumar desculpa. É verdade, Jesus. E hoje Jesus simplesmente está dizendo assim para você, para mim, para nós, não coloque barreiras no teu ministério. Porque se Ele chamou, Ele capacita, se Ele chamou, Ele dá graça, se Ele chamou, Ele renova, se Ele chamou, Ele enche de poder e autoridade. Só basta nós abrirmos a nossa boca para entregar para Ele, para falar, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eu quero trabalhar para o Senhor. Assim foi cantado o hino, trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Quero eu também orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Será que hoje nós podemos cantar com o coração alegre dessa forma? Que nós queremos verdadeiramente colocar a mão no arado e não olhar para trás, que nem Cristo falou? Porque a partir do momento que Cristo, Ele fez novamente o milagre na vida de Pedro, Pedro se levantou e se pôs em pé e falou, Cristo, eu te amo, verdadeiramente eu te amo. A partir do momento que ele declarou que ele amava a Cristo e queria viver com Cristo, Cristo deu um novo coração para ele. Cristo deu um coração arrependido, um coração contrito, um coração que voltado para a obra. Então hoje, não perca tempo, irmão. Não perca tempo, irmão. Viva com Cristo. Viva para Cristo. Faça a obra de Cristo. Para que no tempo oportuno você não venha se arrepender. Porque vai chegar o dia, irmãos, que todos nós, crentes em Cristo, temos que comparecer ante o tribunal de Cristo. E aí, como é que nós vamos nos apresentar, pastor, diante de Cristo? Porque o dia que a igreja ser arrebatada, irmãos, a Bíblia fala que Deus ele vai instituir um grande tribunal, mas não um tribunal para juízo, para os que não são crentes, para os que não são salvos, mas um grande tribunal para nós que pregamos o Evangelho, para nós que louvamos, para nós que evangelizamos, para nós que temos a obra dentro da igreja. E esse tribunal, Deus diz que existe pelo menos 6 características dentro dele, de maneiras de obras que nós temos. É madeira, feno e palha, também ouro, pedras preciosas e também prata. E diz que tudo isso aí vai ser passado pelo fogo, para ver qual dessas obras elas vão permanecer. Qual é a qualidade da obra que eu estou fazendo para Cristo? Se você está fazendo relaxadamente, ela vai ser queimada, igual a madeira, igual o feno, igual a palha. Se você está fazendo sem força, sem vigor, sem graça, fazendo porque o pastor impôs ou o evangelista assim te obrigou, vai ser queimada. Se você está fazendo de qualquer maneira, irmãos, vai ser passado pelo fogo e vai ser queimado. Esse tribunal, quando nós assim se encontrarmos com Cristo, não tem, não, eu não quero passar por ele. Todos vão ter que estar diante de Cristo. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, ele diz que todos temos que comparecer ante o tribunal de Cristo, para apresentar o que o nosso corpo fez de bom ou de mal. Eclesiastes capítulo 12, o último versículo diz que todos vão ter que comparecer diante de Cristo, e o que o nosso corpo fez de bom ou de mal vai ter que prestar conta. Aqui nós estamos falando do tribunal para as nossas obras. Hoje Cristo está nos alertando para que a gente volte a Cristo e faça com amor, com carinho, com zelo, com graça, com autoridade, com virtude, da maneira que Ele te chamou. Levíticos capítulo 6, versículo 13 diz assim, que o fogo tem que queimar continuamente sobre o altar. As nossas vidas têm que estar constantemente acesas na presença de Deus. E hoje eu convido você a se colocar em pé, sobre os seus pés. Maravilha, Pai! E a gente vai estar fazendo uma oração. E